programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. No programa de hoje você acompanha uma campanha da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e do Levante Popular da Juventude propõe apagar das escolas os nomes dos ditadores. Veja no Educação em Debate. Na atualidade, os educadores mineiros defendem uma outra educação em Minas é possível. 50 anos após o golpe civil-militar, uma iniciativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e do Levante Popular da Juventude propõe a realização de uma campanha nas escolas para apagar de vez o nome dos ditadores. Quem fala sobre este assunto no Educação em Debate é o professor militante do Levante Popular da Juventude, Renan Santos. Educação em Debate. O nome diz muito sobre a história da pessoa, daquele lugar, daquela rua, daquela escola. E 50 anos depois do golpe civil-militar, nós ainda temos escolas públicas com nome de ditadores. Para mudar essa realidade, o Levante Popular da Juventude e a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, lançaram em março desse ano uma campanha para que as escolas mudem os seus nomes, caso os nomes sejam de ditadores militares. Nós convidamos para falar sobre essa importante iniciativa o professor Renan. O Renan é professor da rede estadual, professor de biologia e militante do Levante Popular da Juventude. Renan, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Vamos começar, Renan, apresentando quem é o Levante Popular da Juventude. Bom, o Levante é um movimento social que a gente visa organizar jovens, né, de diferentes setores da sociedade. Então, tanto jovens que ainda estão na escola, né, jovens universitários e também jovens que já estão no mundo do trabalho e no campo. Então, a gente é meio ousado, a gente quer organizar a juventude toda e somos um movimento nacional. Estamos hoje em mais de 20 estados do país e aqui em Belo Horizonte desde 2011. Atuamos aqui na cidade em vários locais. Bom, agora que já conhecemos quem é o Levante, um importante parceiro aí da greve de 2011, como é que surgiu essa iniciativa da mudança de nome das escolas? Bom, esse ano, como a Bia falou, a gente está rememorando os 50 anos do golpe militar aqui no Brasil. E o Levante, em todo o Brasil, a gente quis marcar a data com intervenções, com lutas, né, em torno da pauta da memória, verdade e justiça, né? É uma pauta que o Levante carrega. A gente quer que os torturadores, os envolvidos com os crimes durante a ditadura, sejam julgados e condenados, né? O Brasil ainda não fez isso, diferente de vários outros países. E nesse ano a gente achou interessante ligar essa luta com a realidade do jovem, das escolas, né, do jovem estudante. E aí um dos caminhos que a gente fez foi buscar a mudança dos nomes das escolas. A gente descobriu, né, que existem muitas escolas no país com nomes homenageando ditadores, homenageando criminosos envolvidos na ditadura. E aí isso tudo começou mesmo lá em Salvador, em que o Levante lá, junto com os trabalhadores, né, a comunidade escolar de uma escola lá em Salvador, uma escola que chamava Médici, Escola Médici, depois de todo um debate, depois de toda uma campanha de conscientização junto à comunidade escolar, aos estudantes, a gente conseguiu alterar o nome dessa escola e hoje ela não se chama mais Médici, ela homenageia um lutador, né, do povo brasileiro, que foi o Marighella. Então a gente conseguiu essa mudança lá em Salvador, isso em março desse ano. E aí em abril, quando foi ter os 50 anos do golpe, a gente resolveu, junto com a CNTE, lançar essa campanha para o Brasil todo. E a gente quer, com isso, tentar o que a gente fez em Salvador, repetir em outras escolas do Brasil. Bom, aqui em Minas o Levante já fez um levantamento das escolas públicas que têm nome de ditadores. Você pode apresentar para a gente esse levantamento? Sim. Aqui, a campanha, primeiro, né? A campanha,
a gente quer começar focando nos ditadores, né? Então a gente teve 5 ditadores na nossa ditadura militar, né, de 64, e a gente, no Brasil todo, tem muitas escolas homenageando essas 5 figuras, né? Então a gente quer, com essa campanha, varrer essas 5 pessoas das escolas do Brasil. Então aqui em Minas a gente achou, né, tem escolas homenageando o Médici, o Castelo Branco e o Costa e Silva, no estado inteiro, em todas as regiões do estado, num total de 39 instituições, né, homenageando esses 3 ditadores. A maioria são escolas municipais, mas a gente tem aí 8 escolas estaduais da rede estadual que também tem nome de um desses 3 ditadores. E quais são os próximos passos, Renan? Agora que a gente tem um levantamento, já tem essa parceria para fazer essa mobilização social e mudar o nome, quais são os próximos passos da campanha? O primeiro passo é chegar nessas escolas, né? A gente vê que tem escolas de municípios longe aqui de BH, que o Levante, pelo menos, não tem atuação, né? Então a gente precisa chegar nessas escolas e conversar com a comunidade dessa escola. Acho que eles são os principais interessados, né? A gente conversar com os estudantes, com os professores, com os trabalhadores daquela escola e fazer uma mobilização na própria escola para contar essa história, né? Será que todo mundo ele sabe quem que a escola homenageia, quem foi aquela pessoa? Então, primeiro é isso, né? Resgatar a memória em torno do nome e, em um segundo passo, fazer essa discussão da alteração. Será que faz sentido a escola continuar homenageando essa figura? Ou será que a gente não tem pessoas na própria comunidade, ou no estado, ou no Brasil, para homenagear, né? Então, lá em Salvador, por exemplo, o pessoal realizou, inclusive, uma votação na escola para escolher o próximo nome, né? Então, isso foi bem interessante. Eu acho que o passo tem que ser esse, né? Envolver a comunidade para que ela seja sujeito mesmo dessa alteração. Bom, para a gente finalizar, queria que você falasse então da importância desse tipo de campanha e se aqui em Minas a gente já conta com um exemplo que a gente conseguiu construir, queria que você falasse um pouco. Essa campanha ela faz parte de uma iniciativa, né, dos movimentos sociais em torno da pauta da memória, verdade e justiça. Então a gente quer que os crimes da ditadura venham à tona. Esse é o primeiro passo, para que aí sim se faça justiça, né? Se passe a limpo esse período da história do Brasil e que sejam responsabilizados aqueles envolvidos. Essa mudança de nome, muita gente critica, você vai mudar de nome, você vai esconder aquilo que aconteceu. Não. Essa lógica do rebatismo, que são as mudanças de nomes de ruas, de prédios e de escolas, né, de locais públicos, ela faz sentido nessa lógica de resgatar a memória, mas no sentido de que não é homenageando essas pessoas que a gente vai manter, né, aquela história, mas é trazendo à tona e homenageando quem merece, inclusive quem lutou contra essa ditadura que assolou o nosso país. Aqui em Belo Horizonte a gente teve também um exemplo recente, nesse ano, muito, muito bom, foi uma vitória para a gente aqui em Belo Horizonte, que foi a alteração do nome do antigo elevado Castelo Branco. Agora ele se chama elevado Dona Helena Greco, né, que era uma lutadora aqui da cidade, que lutava pelos direitos humanos na época da ditadura, uma figura muito importante, muito querida. E agora dá uma satisfação passar lá no viaduto e ele não homenagear mais o Castelo Branco, e sim a Dona Helena Greco. Então é isso, essa lógica do rebatismo ela faz sentido numa luta maior, que é na luta por memória, por verdade, por justiça. Você conheceu um movimento nacional liderado pelo Levante Popular e pela CNTE de rebatizar as escolas públicas, retirando delas o nome dos ditadores militares. E você teve a oportunidade de conhecer
esse movimento através do Levante Popular da Juventude, com a conversa com o Renan. Agradeço, Renan, a oportunidade, e eu quero também que você leve o agradecimento da nossa categoria por toda a parceria, por todo o envolvimento que o Levante Popular da Juventude tem com a pauta da educação, que demonstra que a nossa pauta não é uma pauta corporativa, é uma pauta de todo mundo, e exatamente por isso esse envolvimento. A gente que agradece, pode contar com a gente, que essa luta é nossa. O que pensam os educadores mineiros? Profissão educador. Meu nome é Maria Vanusa de Souza Gomes. Eu sou assistente técnico de educação básica na Escola Estadual Industrial São José, na cidade de Araçuaí. Trabalho como ATB há 15 anos e hoje o que me deixa desmotivada na educação foi a queda da Lei 100, que até então tínhamos a certeza de que éramos estabilizados, apesar de que eu, por exemplo, acreditava que era ilegal, porque a gente sabe da Constituição Federal, a gente conhece, né? Mas diante de tantas propostas que o governo fez, que as promessas e até as cartinhas que ele nos mandou para que ficássemos tranquilos, que não era necessário prestar o concurso público, e pelo fato de não divulgar as vagas dos efetivados, eu acreditei que, de fato, estávamos segurados por acreditar nas brechas que a lei, que eles encontram na lei. E hoje eu estou decepcionada porque não tenho mais estabilidade, não sei o que será de hoje em diante nesta carreira. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. O Conselho Nacional de Educação foi criado para formular e avaliar a Política Nacional de Educação, zelar pela qualidade do ensino e pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira. Nesse processo, o Ministério da Educação reúne representantes do movimento social, entre eles a CNTE, para contribuir com o debate. Neste segundo semestre, no Conselho Nacional de Educação, entidades discutem os avanços na política de formação dos trabalhadores e avaliam os novos rumos para a valorização da carreira depois da sanção do PNE. A formação inicial dos professores em conformidade com a realidade das salas de aula e o fortalecimento dos fóruns democráticos de debates, tais como os fóruns de formação estaduais, são alguns dos pontos em pauta. A secretária executiva da CNTE, Berenice Dark, explica que o Plano Nacional de Educação tem um caminho para a valorização profissional. O Plano Nacional de Educação ele aponta de forma muito positiva a questão da formação como um dos eixos centrais, uma das metas centrais. Para a CNTE ter hoje como uma meta a formação como um dos pilares aí para os nossos planos de carreira, é extremamente positivo. Os trabalhadores e trabalhadoras de educação que lutam por uma melhor educação também lutam por melhores salários, mas lutam também para que a educação no país ela se desenvolva. O PNE prevê na meta 15 uma política nacional de formação dos profissionais de educação, com formação específica de nível superior. A meta 16 garante formação continuada para todos e pós-graduação de 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência do plano. Na meta 17 está a equiparação salarial aos profissionais com escolaridade equivalente. E a meta 18 assegura, no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da rede pública de todos os sistemas de ensino. Fazer a graduação, fazer a pós-graduação, mestrado e doutorado é fundamental para a educação no Brasil. E essa perspectiva de formação que tem se construído dá uma perspectiva para que a gente tenha aí professores doutores num prazo que para nós não é tão longo assim, né, 10 a 15 anos, mas que a gente possa ter uma qualidade outra na educação. E aí, com certeza, reflexo no nosso salário. Né? Ter hoje uma condição de salário ligada à questão da formação é um aspecto bastante, como eu já disse anteriormente, bastante positivo. O Sindiúti realizou a 7ª Conferência Estadual da Educação nos dias 30 e 31 de agosto.
No evento, os educadores discutiram sobre o tema: uma outra educação para Minas é possível. Atualidade. O Sindiúti-MG comemorou os seus 35 anos, reunindo mais de 1.600 delegados e delegadas eleitos nas escolas e superintendências regionais de ensino em Contagem durante a 7ª Conferência Estadual de Educação dos últimos dias 30 e 31 de agosto. Na série que faremos sobre essa conferência, você verá que os educadores mineiros reafirmam o lema: uma outra educação para Minas é possível. Um movimento de baixo para cima, da base para as lideranças, com muita capilaridade no interior do Estado, né? Mas a maior conquista de todas foi a própria criação da nossa entidade logo depois da greve. Mas do meu ponto de vista, da minha alma e do meu coração, nenhuma das atividades que eu participei, campanhas diretas, constituinte, eleições do Lula, etc., nenhuma me marcou tanto, né, e encheu tanto a minha alma de alegria, de exposição, de luta, como foram os movimentos de 79, de 80. Por isso, reencontrar pessoas daquela época aqui, né, e conhecer pessoas novas que levam adiante essa belíssima luta é motivo de muita alegria. Muita alegria. Dá combustível espiritual para os próximos 35 anos. Nós precisamos sentir orgulho dessa história, porque houve um processo de transformação. Construímos uma parte da história, mas tem muito ainda para ser feito, né? E essa nova geração de educadores mineiros é que vai construir isso aí. São 35 anos de história feita por nós, vivida por nós. 35 anos de experiências. E essas experiências, elas têm que ser resgatadas, têm que ser discutidas, têm que ser debatidas. E construir isso coletivamente é o desafio que está colocado para nós. Eu quero trazer aqui o abraço, as felicitações de todos os trabalhadores em educação do Brasil ao nosso querido Sindiúti. Sindiúti, cuja história na organização dos trabalhadores de educação brasileiros e dos trabalhadores de uma maneira geral é fundamental para que a gente compreenda as mudanças que houve na sociedade brasileira nesses últimos 35 anos. Que hoje meu orgulho, enquanto internacional da educação, estar aqui celebrando esses 35 anos é dizer que é uma trajetória que num período histórico, 35 anos, pode significar pouco, mas para nós que vivemos nesse país belíssimo, de magnitude continental e de lutas tão locais, é celebrar a vida. Quando nós comemoramos 35 anos do Sindiúti, a gente está comemorando 35 anos da história bem-sucedida da classe trabalhadora no Brasil. Parabéns, Sindiúti. Que mais 35 anos nós tenhamos para comemorar. Obrigado, Sindiúti. Falo em nome também da CUT Minas Gerais, para dizer que hoje o Sindiúti preside a CUT Minas Gerais com a Bia. Mas independente do cargo que o Sindiúti ocupou nas diversas executivas da CUT Minas Gerais, o Sindiúti é a principal pilastra de sustentação da CUT em Minas Gerais e principal pilastra de sustentação da CUT no Brasil. Quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar os 35 anos de luta do Sindiúti, os 35 anos de ousadia política, os 35 anos de sonho, de utopia, na perspectiva da transformação, na perspectiva de coletivamente estarmos construindo uma nova sociedade. É por isso que uma nova Minas é possível, uma nova educação também é possível. Eu penso que nós teremos que sair dessa 7ª conferência com um compromisso com aquilo que está escrito lá. Uma outra educação para Minas é possível. Sucesso nessa 7ª conferência e eu tenho certeza que daqui nós votaremos um novo projeto, um compromisso de lutar mais e melhor para uma Minas melhor e
para um Brasil melhor. Que esse espaço da educação, da escola, ele contraditoriamente é um espaço de opressão, de exclusão, de competição, de submissão, ao passo que é também um espaço já colocado por muitos militantes revolucionários como um passo fundamental para que haja qualquer transformação humana. Desde que eu comecei a militar, eu sempre faço a saudação chamando de companheiros e companheiras. Porque o companheiro, a companheira, é aquele que partilha o pão. E a gente tem partilhado muitos pães, muitas lutas, muitas resistências, muitas vontades de desistir, muitas vontades de ir embora, muitas vontades, muito sentimento de não entender como a educação mineira chegou ao caos, apesar de todo o nosso compromisso com os nossos alunos, com a comunidade, com a educação pública de qualidade. No próximo programa, você acompanha a continuação deste tema no Atualidade. Recebemos no Momento CUT Minas de hoje o secretário da Juventude da Central, Ederson Alves da Silva. Ele veio falar do seu trabalho à frente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Momento CUT Minas. Conversamos com o Ederson. O Ederson é secretário de Juventude da CUT Minas e atualmente é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Ederson, obrigado pela sua participação aqui no Outras Palavras, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Bom, Ederson, qual que é a importância, acho que a gente pode começar discutindo isso, a importância de um conselho, a importância da sociedade participar do controle social? Bia, o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte foi criado em 3/6/1991. Então hoje está fazendo 23 anos, né, que se comemora 23 anos do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. É importante porque o Conselho Municipal de Saúde, ele acompanha, fiscaliza e propõe ações para implementações dos serviços de saúde no município de Belo Horizonte. Hoje, se Belo Horizonte é referência em saúde, é porque o controle social é muito ativo. Então, a participação se começa na base. Hoje em Belo Horizonte tem 147 unidades de saúde, sendo essas unidades de saúde, tem uma comissão local de saúde. A população ali da comunidade, ela fiscaliza a unidade de saúde, propõe soluções para melhorar aquela unidade de saúde. Então isso é muito importante. Sendo assim, cada unidade de saúde elege um representante para o Conselho Distrital. Então em nossa cidade tem 9 conselhos distritais e além do Conselho Municipal, que é formado por 36 conselheiros titulares e 36 suplentes. Esse conselho ele tem uma paridade sendo 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de gestores. E por falar em controle social, qual é o balanço que você, como presidente do Conselho, faz da atuação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte no que se refere à área da saúde? Eu faço um balanço negativo da Prefeitura de Belo Horizonte, pois em 2010 foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde a construção de 80 unidades de saúde, sendo que nenhuma delas saiu do papel. Primeiramente, a licitação foi deserta, sendo em 2002 esse tema recorrendo ao Conselho Municipal, na qual foi aprovada novamente essas construções dessa unidade de saúde, mas só que nenhuma delas até hoje foi entregue à população. Hoje, Belo Horizonte se conta com 147 unidades de saúde, sendo 60% delas estão em situação precárias. Então isso é um prejuízo aos usuários e aos trabalhadores, porque os trabalhadores não têm um local adequado para trabalhar e atender aos usuários. E assim, dificultando o atendimento aos usuários com qualidade na qual deveria ser. E o Hospital Metropolitano, Bia, foi uma promessa de campanha em 2008 para a população de Belo Horizonte que deveria ficar pronto em 2012. Sendo assim, a Prefeitura apresenta uma nova data de entrega para 2015. E 2015, não entendemos que essas obras, eu acho que não estarão prontas, né? Vai entregar parcialmente essas obras à população, assim trazendo prejuízo com questão de leitos, atendimentos, e na qual os usuários que saem prejudicados com essa demora da entrega dessas obras. Então é importante ressaltar que o prefeito faz uma promessa e não cumpre. Então quem sai nesse prejuízo é a população de Belo Horizonte.
Ô Ederson, e a Prefeitura de Belo Horizonte tem uma péssima mania de não assumir a gestão e fazer política de parceria público-privado na área da saúde, não é? Exatamente, essa gestão quer privatizar a saúde de Belo Horizonte. Sendo assim, as empresas visam o lucro e não o atendimento que a população precisa, que não é um atendimento à saúde com dignidade à população. Então, hoje, o Hospital Metropolitano está sendo entregue um projeto na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na qual esse projeto, que vai ser através de serviço social autônomo, uma legislação até mesmo desconhecida para a população. E os trabalhadores serão contratados, né, na verdade, passarão um processo de seleção pública, mas só que serão regidos pela CLT. Então vai ter um diferencial em Belo Horizonte dos servidores municipais. Um através da CLT, outro estatutário, assim trazendo prejuízo a esses trabalhadores que vão ser precarizados no serviço público de saúde. E a composição desse hospital, o seu conselho de administração praticamente é indicado pelo prefeito de Belo Horizonte e, assim, empresas privadas vão compor esse conselho e o conselho municipal só tem uma vaga. Então, praticamente não vai ter controle social dentro do Hospital Metropolitano. A gente precisa rever esse projeto e discutir mais com a população. E as unidades de saúde é a mesma coisa. Essas 80 unidades de saúde foram prometidas através da parceria público-privada, na qual eles irão fazer a construção das unidades de saúde, irão explorar o serviço de terceirização, né, que é questão da limpeza, manutenção, vigia, nesse prazo. Então, isso é um prejuízo à população. Hoje, as obras entregues foram aprovadas no orçamento participativo de 2007 e 2008. Então, não tem nenhuma obra entregue à população de Belo Horizonte sem ser por recursos públicos. E quero só ressaltar aqui, que é muito importante ressaltar, que hoje o mínimo que é estipulado para o município colocar em saúde é 15%. Hoje a prefeitura coloca em média 20%, mas o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte tirou uma resolução na qual o prefeito garantir a aplicação dos recursos em média de 23%. Ele não quis assinar essa resolução garantindo esses recursos destinados à saúde pública do município. Você conheceu um pouco do trabalho do Conselho Municipal de Saúde. Importante, Ederson, falar do trabalho de divulgação do Conselho que vocês fazem, dos problemas através da publicação do Conselho. Sim. Esse mês, a nossa revista vai trazer uma matéria especial sobre todas as obras atrasadas em Belo Horizonte, na qual todos os conselheiros estão acompanhando as obras atrasadas, fiscalizando a questão dos prazos para entrega à população. Então, vai ser distribuída nas unidades de saúde, nos conselhos distritais, no conselho municipal, e as pessoas estão divulgando em Belo Horizonte também a nossa revista. Fique atento, gostaríamos muito da participação da população, porque o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, ele é deliberativo, então ele delibera as políticas de saúde para Belo Horizonte. E além de conhecer o trabalho do Conselho, a importância do controle social e da participação da sociedade na fiscalização e na gestão do município. Fique agora com o nosso quadro de humor. Minha mãe está se vestindo para dar aula. Alô? Oi, Cida, tudo bem? É o Léo? Aqui. Eu vi essa cidade na televisão mostrando um programa do governo de Minas, reinventando o ensino médio. Chique, hein? Mas a realidade as propagandas não mostram. Esse sexto horário tem deixado todo mundo nervoso. E falta reforço na merenda, falta transporte. E as salas de aula estão lotadas, parecendo lata de sardinha. Nossa, Cida, mas isso é muito grave. O pior você não sabe. É que o menino estuda, mas não vai ter diploma profissionalizante. Essa área de empregabilidade que eles estão inventando aí é só para inglês ver. Cida, eu fiquei sabendo que tá faltando 1 milhão de vagas no ensino médio e o governo ainda tá fechando o noturno. Isso é verdade? Sim, essa é a triste realidade das escolas estaduais por aqui. Não deixe que a educação em Minas se transforme em uma piada de mau gosto.